E fala galera, ZZW aqui trazendo mais um vídeo para o canal, e nesse vídeo aqui eu estou para começar aqui uma série de vídeos no canal para falar sobre autoridade e submissão. Não é algo tão simples como vocês devem estar imaginando. E esses vídeos vão ser tudo em cima de um livro PDF, né, que eu escrevi, e eu quero estar colocando eles agora em vídeo para vocês, só que menos detalhado. Eu vou estar resumindo cada capítulo para você, e quem quiser ver completo, logo mais no canal eu vou estar mostrando formas de vocês estarem acessando esse livro, que contém 12 capítulos, aproximadamente 120 páginas. E ele fala de forma bem completa em cada tópico, em cada assunto, sobre tudo o que eu vou estar comentando nesse vídeo e nas outras partes que eu vou estar postando no canal. Eu vou estar postando mais ou menos em 3 partes o conteúdo sobre a submissão da mulher, só que ainda vai ter outros conteúdos no canal a respeito desse assunto. Vocês vão entender. Esse vídeo ele pode ser considerado como polêmico, porém é algo necessário que a gente precisa aprender e entender, porque é bíblico, está na palavra de Deus, a gente não pode ignorar ou simplesmente aceitar por questão de cultura como a gente acha que é. A gente não pode estar fugindo. Eu aqui vou estar citando diversas passagens para vocês como exemplos. Então eu peço para vocês que nesse vídeo a gente deixe o nosso ego de lado, se deixe ser convencido pelo que é certo, pela verdade, pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então se deixe ser convencido pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Ore para que ele dê discernimento e realmente ele mostre aqui a verdade pela sua palavra. Não, eu acho que é assim, mas a igreja fala que é assim. Não. E eu não tô aqui para julgar ninguém, para impor nada. Só tô aqui para mostrar o que a palavra nos diz. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre pastorado feminino. Então, antes de você já contra-argumentar ou ficar escandalizado, assiste até o final para que a gente tenha respeito um ao outro aqui no vídeo, que seja melhor, né? E aqui não é questão de preconceito. Eu quero aqui simplesmente apontar o ministério de cada um, do homem e da mulher, que Deus assim determinou. Então a gente não pode ignorar ou fugir do que a Bíblia diz. Não adianta você dizer que a pessoa é ignorante, sem entendimento, como um argumento para fugir do que ela está falando. Não, isso não é argumento. É mais fácil você admitir que você não tem a resposta, ou você usar isso como um escape para não falar sobre o assunto. É mais fácil você estudar a palavra de Deus, ouvir por si próprio, orar, tentar ser convencido pelo Espírito Santo e ir lá ler por si só. Mas não tentar discutir quem tem mais razão, não tem, sem bases bíblicas. Uma frase que eu ouvi, não se consegue combater o argumento, diminua o argumentador ao ponto de as pessoas esquecerem do argumento que você não consegue refutar. Quem não pode atacar o argumento, ataca o argumentador. Paul Valery, não sei falar esse nome. Então você de vez, a Bíblia diz isso, não, é que não sei o que. Não, você ataca a pessoa. Mas logo você, que não sei o que. Gente, isso não é argumento, você vai atacar a pessoa porque você não consegue refutar o argumento da pessoa. Então, não ignore passagens por simplesmente dizer que elas são polêmicas, ou por simplesmente não ser algo comum na nossa época, ou por você não saber debatê-lo. Isso é falta de conhecimento. E em Oséias 6,4, se não me engano, diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, que você discute na arrogância, na ignorância, não deixando seu ego de lado, ao invés de realmente tentar entender o que a passagem quer nos passar. Preferem dar desculpa para desobedecer os mandamentos de Deus, para que o seu pecado se torne lícito. Bom, vamos lá. Eu quero estar lendo aqui 3 passagens principais para esse tema, mas ainda sim tem muitas outras. Eu posso, talvez, durante o vídeo estar citando ou deixando no final do vídeo para vocês, que é muito impossível resumir 12 capítulos do livro, então eu vou estar meio que passando aqui os pontos mais importantes e deixando, tipo, argumento. E agora, eu vou estar aqui somente passando o que a Bíblia diz, o porquê que existe ou não existe pastorado feminino, e os contra-argumentos, mas e essa passagem, mas isso aqui, mas e essa pessoa na Bíblia. Aí vocês conseguem estar lendo no livro, ou podem estar perguntando embaixo, que eu trago vídeo específico só sobre o assunto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35, diz assim: permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Primeiro versículo você já pode contra-argumentar. Isso era coisa para a época. Não, Paulo estava falando algo específico apenas para Corinto. Porém, Paulo ele cita sobre essa submissão da mulher em Timóteo, em Efésios, em Gênesis e em tantas outras cartas e passagens na Bíblia. Já contra-argumentando, contra ser algo da época, Paulo cita algo da época da lei, cita algo do passado atribuindo ao presente, como diz em Gênesis, onde a mulher foi criada por causa do homem, não o homem por causa da mulher. E por conta do pecado deles, e agora ele é a autoridade. E ele tem que conseguir o seu sustento pela sua própria mão, pelo suor do seu próprio corpo. Então ele tem que trabalhar para conseguir o sustento. Enquanto a mulher é a adjutora, a ajudadora, aquela que vai ser submissa ao seu marido, aquela que vai lhe ajudar
vai ser a coluna do lar. A gente vai ver por questão de lógica que a mulher e o homem, eles têm diferenças comportamentais, psicológicas e biológicas. Então, você dizer, não, isso aí é preconceito, não sei o que. Gente, por nascença, Deus criou 2 sexos, homem e mulher. Não seria então estranho cada um ter o seu papel. E isso não tá diminuindo um ao outro, não. Cada um tem o seu papel e cada papel é importante. O papel da mulher é importante, o papel do homem é importante. Ambos se completam e são papéis maravilhosos. E se o homem tivesse o papel que a mulher tem e a mulher tivesse o papel que o homem tem, maravilha, não teria problema nenhum. Mas não foi assim que Deus determinou. O papel da mulher é ser a diretora e do homem a autoridade. Porém, a mulher não vai ser submissa a um homem que a maltrata. A palavra de Deus nos diz em Efésios que o marido deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Então, o marido deve ter um amor sacrificial pela mulher. Ele deve sempre tentar ao máximo cuidar dela, não permitindo que ela se esforce muito, que ela fique trabalhando fora o dia inteiro, porque a mulher ela deve ser a coluna do lar, como diz, se eu não me engano, Provérbios 14. A mulher, por questão de lógica, a gente vê, a mulher é aquela que tem filho, então não seria estranho você colocar o homem como sustentador da casa, ele fora da casa trabalhando o dia todo, enquanto a mulher fica na sua casa cuidando dos seus filhos e cuidando da casa. Agora, se os dois saem para trabalhar, com quem o filho ia ficar? O filho ia crescer sem a presença de um dos pais, a casa ia ficar uma bagunça. Ah não, mas hoje em dia ainda tá vivendo uma situação difícil que ambos precisam trabalhar. Não, vocês não estão confiando em Deus. Se Deus assim determinou, confie nele, ele não ia determinar um mandamento que ia dar tudo errado na sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus irá prover. Se assim você seguir os mandamentos de Deus da forma como ele quer, pode ter certeza que ele vai te honrar. Então ore para Deus para que o seu marido consiga um serviço. E antes de você casar, já vai passando aí no card para vocês o vídeo sobre namoro, o que é namoro e como se preparar pro noivado, pro casamento. Você já deve, antes de o noivado é a preparação do casamento, onde o marido deve procurar ter um emprego, uma casa fixa e a mulher deve procurar ser a coluna do lar. São trabalhos em equipe, um ajuda o outro. Então, tipo, o marido ele fica fora o dia todo trabalhando para trazer o sustento para sua casa, para cuidar dos seus filhos, da sua mulher, enquanto a mulher cuida dessa casa e cuida deste filho. Uma frase: feminismo luta contra masculinidade e privilégios e não por direitos iguais. Homem e mulher têm a mesma dignidade, mas não a mesma identidade. Divisões de papéis. A gente vê isso em todo mundo. Em trabalho, na escola, a gente tem divisões de papéis. Agora, quando é entre o homem e a mulher, entre o casamento, aí não, aí é errado. Beleza, eu quis tocar nesse assunto que é o mais fácil, na divisão de autoridade e submissão dentro de casa, como o homem sendo o cabeça da sua casa, que é mulher, o homem e Cristo. O homem e Cristo é o cabeça acima, né? Ambos têm que estar submissos ao acima, que é o Cristo, né? Se um dos dois não segue os seus papéis, a casa ficaria uma bagunça, o lar ficaria destruído. Então vemos que aqui Paulo ele cita a lei como a de Gênesis, que Deus criou a mulher por causa do homem, para que ela fosse submissa ao seu marido. Só que ambos teve seus papéis. Beleza. E pastorado feminino? Ele existe? A Bíblia nos mostra pessoas exercendo o cargo de pastor e de pastora. A Bíblia nos apresenta juíza, rainha, discípulas, entre outros. Esses não seriam cargos de autoridades atribuídos a mulheres? Paulo, por acaso, ele era machista? Vamos lá. Gente, o salário do pecado é a morte. Aquele que vive pecando é do diabo. Então, se você tem um pecado de estimação, você sabe que é errado, você já não é mais inocente, continua cometendo esse pecado, você vai herdar a morte. Então, não existe você ficar falando pecado pequeno, pecado grande. Existem consequências diferentes. Mas se você sabe que é pecado, mesmo uma mentirinha pode se tornar uma iniquidade. Pecado que vai te levar à morte, vai fazer você perecer. Então, leve a sério cada detalhe dessa palavra de Deus e não o que você acha. E você vai ver que tudo vai se encaixar e que foi Deus que criou e faz sentido. Não é questão de ser machista ou feminista, é questão do que Deus disse, do que o nosso Criador determinou, não do que o homem determina. 1 Coríntios 11, do 3 ao 9, nos diz assim. 1 Coríntios 11, versículo 3. Quero, porém, que entendo que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua casa, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se ela estivesse rapada. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce de mulher, mas tudo provém de Deus. Vemos Paulo igualando. Beleza, a mulher foi criada por causa do homem, porém hoje o homem nasce dessa mulher. Então a gente só tem que saber dividir os papéis, equilibrar, e não vai preconceito, isso, não, aí vira uma bagunça.
E aqui mostra que o véu como questão de autoridade, o homem não deve cobrir a sua cabeça, pois ele é a autoridade, a mulher está submissa com o cobrido de sua cabeça. Novamente ele cita a criação, onde a Eva, onde a mulher desobedeceu o mandamento de Deus e fez com que o homem pecasse. Então por conta disso teve a consequência do seu pecado. Então são consequências carnais, que agora por conta do homem ser pecador, Deus determinou esses papéis diferentes, Ele determinou os mandamentos para que tudo seguisse na ordem correta, em paz, em justiça. Agora desobedecer não vira um caos, questão de lógica. Você generalizar e eternizar. Tem um vídeo aí no canal sobre combater heresia, está passando aí no card também. E os vídeos sobre namoro, noivado, casamentos. Tem outro vídeo aí no canal sobre isso também, que vai ajudar muito sobre nessa questão de papel também. Assistem, tudo faz parte dessa mesma série que eu tô trazendo pra vocês. E a parte sobre a mulher ser a glória do homem é simples. Agora eles são uma só carne e o homem passa a ser o pastor da sua casa, né, a autoridade. Então a mulher, ela é a glória do homem. Assim como o homem tem que fazer o gosto da sua mulher, a mulher tem que fazer o gosto do seu marido, né? Não o gosto de pessoas de fora, né? Ela meio que se espelha nele. Bom, e agora chegando numa passagem para falar sobre o pastorado feminino. 1 Timóteo 2, 11 ao 14. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permita que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz a filhos, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Vamos lá, vamos começar aqui pelo primeiro versículo. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permita que a mulher ensine nem tenha autoridade sobre o homem. Vemos que a carta de Timóteo, ela deixa claro qual que é o papel da mulher. Às vezes você se escandaliza, porém, aqui está mostrando que a mulher, ela não deve ensinar sobre a autoridade dos presbitérios, que é o que está comentando aqui sobre bispos, presbitérios e pastores, porque assim como a mulher é submissa, o homem é a autoridade, então, por questão de lógica, quem segue, tem o cargo de autoridade é o homem, e a Bíblia deixa claro que o cargo de presbitério, de pastor, é um cargo de autoridade, é o que está à frente da igreja. O marido, ele é o pastor da sua casa, então por isso a mulher está submissa a ele, e na igreja a mulher está submissa às autoridades que estão acima dela. Não é questão, nossa, ficar em silêncio, ela não tem poder de fala ali. Não é essa a questão. A questão é dela ensinar sobre a autoridade. Quem tá ali ensinando, quem tá ali recebendo todas as pancadas, toda a pressão de autoridade é o homem, enquanto a mulher está ali segurando, ajudando ele, sendo a submissa, sendo a ajudadora dele para que ele não caia. Então a mulher tem um papel muito importante, assim como o homem também tem um papel importante. Então não existe auxiliadora pastora, mulher pastora. Não, a Bíblia em nenhum momento nos apresenta a pastora. Pastora é algo antibíblico. A única maneira de você defender é usando coisas da época, da cultura, não a Bíblia. Você não consegue defender o pastorado feminino usando a Bíblia. Eu vou dar passagens que as pessoas usam para defender e contra-argumentar contra elas já. Aí eu te pergunto para vocês, vamos lá, sola escritura, somente a palavra de Deus, somente a Bíblia. Onde na Bíblia é mostrado uma mulher exercendo um cargo de autoridade sobre o homem? Onde na Bíblia é mostrado uma mulher sacerdotisa, anciã, patriarcal, apóstola? Pois bem, esses são títulos do Antigo e do Novo Testamento que mais chegam perto, próximo ao pastorado feminino. E Jesus estava rodeada de discípulas e ele não atribuiu a nenhuma apóstola. Por que de 12 apóstolos Jesus não escolheria nenhuma mulher? Aí muitos dizem, porque assim ele quis. Isso não significa nada. Gente, no Antigo e no Novo Testamento não tinha papéis de autoridade para mulher, nenhumzinho sequer. Isso não é mera coincidência. Os apóstolos mesmo, ao terem que escolher um apóstolo novo para entrar no lugar de Judas, tinha ali mulheres importantes reunidas juntos com ele, como Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. E mesmo assim, eles não deram nem chance, nem oportunidade delas serem apóstolos. Eles reuniram apenas homens para escolher no lugar. E a gente vê aqui somente a divisão de papel. Divisões de papéis. Em Números 11, 16 ao 30, Deus designa 70 anciões, homens, para que o espírito que estava em Moisés fosse dividido sobre eles. Jetro, sogro de Moisés, aconselha a separar homens como juízes, para que eles ajudassem ele e tivesse autoridade muito próxima dele, da de Moisés. E eu lhe pergunto novamente, por que nem ao menos uma mulher? E a Bíblia nos diz que os pastores devem ser marido de uma mulher só. Em nenhum momento falo de mulher de um marido só. Então, para a mulher ser pastora, ela teria que ser marido de uma mulher só. A Bíblia fala marido de uma mulher só. Não tem como ter pastorado feminino em cima dessa passagem. Além de que Deus quisesse a ordenança feminina, ele teria citado, assim como ele cita para diaconisa. No livro eu dialogo muito bem a existência de diaconisa. Não cito todas as passagens que falam sobre diaconisa e servas
na Bíblia e dialogo muito bem com elas usando o paralelismo, o grego. Esse assunto vocês podem, se quiser, estar dando lá, perguntando aí pra mim. Mas Deus, em um momento aqui, em um momento aqui nas cartas, ele tá falando sobre diáconos e ele fala, e assim também sejam as mulheres. Mas, porém, no caso de pastorados, presbítero, bispo, ele não fala isso, ele só fala, seja marido de uma mulher só. Vemos a Bíblia fazer essa repetição várias e várias vezes. Ela cita algo do homem e cita igualmente as mulheres sejam dessa forma. Ou ela repete a mesma coisa que ela repetiu para o homem, só que usando a palavra mulher, ou irmã, ou jovem. Mas neste momento a gente não vê a Bíblia fazendo isso. É muito estranho que a gente não encontre uma só passagem que defenda o pastorado feminino e encontre várias e várias que defenda a submissão feminina e a autoridade do pastorado masculino. Ah, não, mas Jesus, ele veio para cumprir a lei, ele estava cumprindo a lei daquela época onde as mulheres eram descriminalizadas. Porém, depois da sua morte e ascensão da nova aliança, as mulheres não são mais descriminalizadas. E aí eu digo, por que Paulo escreveu essas cartas falando da submissão da mulher e a autoridade do homem depois que Jesus já morreu, já teve sua ascensão e já estava no andamento da nova aliança? Por que Paulo ia escrever coisas nessa carta para que a gente não seguisse? Ah, isso é coisa da época, isso é cultura da época. Não, isso daí que é da desculpa. Onde a Bíblia fala que isso aqui não é para ser seguido? A gente não pode pegar qualquer mandamento de Paulo e falar, não, isso aqui é coisa pra época. Tipo, a gente pode desobedecer esse mandamento aqui porque é pra época. Isso aqui é muito fácil. Você pode desobedecer qualquer mandamento e falar que era pra época. Onde estaria aqui o Espírito Santo? Os homens escreveram sendo auxiliados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não ia escrever algo simplesmente para aquela época que você não obedecesse mandamentos claros. Você não pode ficar dando voltas e voltas na passagem. Apenas aceite o que ela diz. E Jesus, ele realmente veio e quebrou diversos paradigmas aqui terreno, porém paradigmas e leis que o homem criou contra a sua lei. Jesus em nenhum momento ia cumprir alguma lei do homem que ia contra a palavra de Deus. Isso é muito... Não, Jesus não designou mulheres porque ele estava cumprindo a lei do homem. Não, nada a ver. Como assim ele ia cumprir a lei do homem e ia contra a sua lei? Ele estava cumprindo a lei mosaica. E você vê que a lei mosaica sobre submissão à autoridade continua ativa hoje em dia. Paulo citou a lei diversas vezes. E Jesus, ele cumpriu a lei no sentido de que ele é a lei. A lei apontava para ele. A lei e os profetas apontavam para ele. O Antigo Testamento ele é sombra do Novo. Jesus, em seu ministério, nos 3 anos e meio, ele estava nos ensinando acerca da nova aliança. Então seria contraditório Jesus ter errado nessa parte em questão das mulheres. Seu ministério, ele não ter colocado mulheres para ser apóstolos ou como autoridade, mas após a sua morte ele pegar e mudar essa ordenança. Não, agora pode. Isso estaria sendo contraditório. Jesus já estava ensinando acerca da nova aliança e em nenhum momento ele colocou uma mulher como autoridade. Ah, mas Paulo diz que sobre Priscila e Áquila, que eles eram dirigentes da igreja, pastores. Não, em nenhum momento Paulo diz isso. Você está querendo levar a passagem por um lado que a Bíblia não fala. Paulo diz meus cooperadores. Cooperadores e diáconos e diaconisas significa servo, servir a igreja. Servir a igreja qualquer um pode. E aqui nos mostra também que a mulher não precisa de títulos para ser uma verdadeira cristã. Assim como os homens têm esses títulos de autoridade sobre os dons ministeriais, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Você vê que a mulher ela não precisa de todos esses títulos. Ela apenas é uma serva da igreja, uma submissa, aquela que ajuda no papel de autoridade. Bom, não tem como eu resumir todos os capítulos. Eu vou estar citando aqui então o que a mulher pode ou não pode fazer então. E antes disso, várias outras passagens para vocês aí sobre a submissão da mulher e a autoridade do homem, dentro da igreja e dentro de casa. Em Efésios 5, 22 e 24 diz, vós mulheres sujeitavas-vos aos vossos maridos, como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas aos seus maridos. Tem também um vídeo no canal que saiu agora recentemente sobre adorno, sobre a beleza externa versus interna, e fala muito sobre esse assunto das mulheres sujeitar aos seus maridos, porém não da maneira como vocês pensam, vocês já atribuem a submissão como algo ruim, não como algo bíblico. Em Provérbios 14, 1 fala, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Em Gênesis 2,18 diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falheira uma adjuntadora idônea para ele. Provérbios 31, 27 ao 28. A mulher está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levanta os seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Provérbios 31, 15 e 16. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos de casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquira. Plante uma vinha para o fruto de suas mãos. 1 Pedro 3, 5. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos. Tito 2, 4 ao 5. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem a seus maridos e a amarem a seus filhos, e a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada.
Gênesis 3, 17 a 19. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, nem com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o pão até que tornes a terra, porque dela foste formada, porquanto és pó e do pó tornarás. Porém, 1 Pedro 3,7 diz também: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Homens não se feminizem, mulheres não se masculinizem, cada um tem o seu papel, não deem inveja do papel um do outro. E o que mais usam hoje em dia, mulher deve ser chamada de pastora porque se casou com o marido. Onde na Bíblia diz isso? Onde tem base bíblica para que a mulher deve ser chamada de pastora? A mulher é submissa. Às vezes a mulher até, o trabalho dela é tipo administrar o marido, ser a secretária dele. Gente, isso não é preconceito, é maravilhoso o papel de cada um dentro de casa. Vocês às vezes não falam do papel de submissa, que não sei o que, esquecem de falar do marido. Amar vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Em nenhum momento a Bíblia fala que a mulher é o cargo do seu marido. Se fosse assim, então por que os outros cargos ela não herda? Só herda quando ele vira pastor. Então o título de pastor não é DST para ser transferido para a esposa, minha gente. Homem e mulher sim passam a ser uma só carne. Porém eles não são de certa forma como Deus, duas pessoas que subsistem em algo. Duas pessoas que agem em harmonia um com os outros. Não é dessa forma que eles se tornam uma só carne. Uma só carne é no sentido de união, de aliança. Eva está voltando a ser uma só carne de Adão, onde ela foi tirada de sua costela. E agora os dois, eles vivem junto e vivem ao prazer um do outro. Ambos têm autoridade sobre o corpo um do outro. Não que ambos agora passam a ser a mesma coisa, passam a ter os mesmos papéis, passam a fazer as mesmas coisas. Não é uma só carne, tipo, agora os dois são pastores, agora os dois têm que trabalhar, agora os dois têm que cuidar de casa, agora os dois têm que fazer... Mano, aí não tem como, aí sobrecarrega os dois. E eu não estou dizendo que mulher não pode trabalhar. Tem o caso de Débora, que foi juíza, sim, juiz, um cargo civil. Então mulher sim pode exercer cargos civis, pode trabalhar. Mas eu entendo que o homem, com amor sacrificial e amor à sua mulher, ele deve fazer o máximo para que a sua mulher não trabalhe, para que ela não sobrecarregue, para que ele consiga ser o sustentador da sua casa. Às vezes também pode ter trabalho, por exemplo, que ela consiga trabalhar de dentro da sua própria casa. E confie em Deus para que ele traga o sustento, assim vocês cumprindo o papel que Deus determinou. E usar a passagem de Débora para querer quebrar todas as outras passagens de submissão da mulher é querer forçar a passagem e ignorar as demais. Sendo também que Débora deixou claro que era uma vergonha para Baraque uma mulher estar indo à frente na guerra. E também no livro de Hebreus, ao invés de citar Débora como uma herói da fé, é citado Baraque, o homem, o cabeça. Muitos falam, mas não há citação de pastora na Bíblia, mas também não há citação de pastores. Citação de pastor quando fala de Deus, de Jesus. Não, aí eu discordo. Paulo chega diversas vezes a citar os presbíteros como os pastores da igreja. E também tem as cartas de Tito e Timóteo que falam sobre os bíblicos e presbíteros, como eles devem ser e como eles devem ser os dirigentes da igreja. Tem também os dons ministeriais de pastores. O versículo Atos dos Apóstolos 20 e 28, Paulo diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E tem outros, tem 1 Pedro 5, a 1 ao 4, vocês podem estar lendo aí também. Então, quando Paulo fala para as mulheres não falar dentro da igreja, não está se referindo a fofocas aqui, as mulheres estavam falando muito naquela época. Isso seria generalizar. Homem também fala, homem também fofoca. Por que Paulo estaria apenas caindo em cima das mulheres? E Paulo cita que o problema das mulheres não falarem na igreja não é questão de fofoca. Ele já cita no próximo versículo, o problema vem da criação. Da mulher ter criado como submissa. Então não inventa um problema para essa passagem. Mas a Bíblia não diz se é certo ou se é errado. Então na dúvida é melhor não praticar, né? Mas esse não é o caso, a gente vê claramente que não tem pastorado feminino. Então sim, a gente vê na Bíblia diversas mulheres sendo usadas por Deus, como Ruth, Débora, Raquel. A gente não menospreza as mulheres, elas podem também muitas coisas. E eu estarei falando tudo que elas podem, é uma lista muito grande do que ela pode, antes vocês acham que a mulher não pode mais, no próximo vídeo sobre o ensinar da mulher dentro da igreja, sobre a pregação feminina. O último argumento que mas a Raquel era pastora de ovelhas. Por acaso, se eu começar então a cuidar de um rebanho de ovelhas, eu vou virar pastor? É assim que se vira pastor? Essa passagem eu não vejo ela nem como argumento, mas mesmo assim vocês quiserem argumentar, olha o que ela diz. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. As ovelhas nem ao menos era dela, então ela não era, óbvio, pastora, dona das ovelhas, né?
Então, tenha cuidado e temor com as escrituras, com a palavra de Deus. E tantos outros argumentos, como falar o que a mulher pode e não pode, a pregação feminina e vários outros argumentos para contra-argumentar também sobre passagens da Bíblia. Eu estarei fazendo a parte 2 desse vídeo que vai sair semana que vem aí no canal. Se já tiver saído, vai estar na descrição e no card, porque um vídeo só ficaria muito grande. Então, agora, se você realmente é um cristão, você não vai continuar. Não, mas quero ser pastora porque isso, porque sim. Gente, se não existisse a Bíblia, nem existia esse ministério da igreja, gente. Se você quer continuar desobedecendo a palavra de Deus, você não é um cristão, você não está seguindo a palavra de Deus. Você está realmente, se você só está querendo ter status e ter um cargo de autoridade, você é mulher que se diz pastoras e não tem argumento bíblico para isso. Você está aí no ministério por interesse. Se você realmente tivesse temor, não tem pastor, beleza, então não vou ser chamado de pastor não. Mais fácil você chamar a mulher do pastor de mulher do pastor, ou pelo nome dela, de diaconisa, não precisa chamar ela de pastora, que não é bíblico. E é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. É um assunto difícil, mas eu peço que vocês tenham paciência e estudem a palavra de Deus, orem, estejam atentos para que vocês não entrem em iniquidade. Obrigado a todos que assistiram, Deus abençoe a todos e fui!